Olá pessoal, vamos falar sobre gastrite. O que é gastrite? Quando nós falamos sobre gastrite, estamos a falar sobre uma inflamação no estômago. E como é que as pessoas conseguem perceber se tem uma inflamação no estômago? Claro, se fizerem uma endoscopia conseguem ter essa percepção. Mas muitas vezes, quando a pessoa queixa-se de quê? De sentir indigestões, vômitos, quando ele é verde, amarelado, quando está nauseada ou quando tem falta de apetite ou uma dor profunda, provavelmente vai ter uma gastrite ou mesmo uma úlcera no estômago. E isto é importante sabermos porquê. Porque uma gastrite é diferente de quê? De uma hipocloridria. Uma hipocloridria é quando a pessoa tem falta de acidez no estômago. Mas se a pessoa tiver uma gastrite ou uma úlcera, não vai usar nada para acidificar o estômago. Vai ajudar outro tipo de substâncias. Para quê? Para atenuar esse estrago que está a acontecer no estômago. Existem muitas alternativas a coisas que vocês podem usar fora de determinados medicamentos. Agora, muitas das vezes o que é que eu digo? Qual é a forma que as pessoas têm de tratar uma gastrite? Um protetor gástrico. E um protetor gástrico o que é que faz? Simplesmente ele não é aberto no estômago, passa para o intestino e da circulação liga-se assim à parede do estômago e diz para parar de produzir ácido. O problema qual é que é? É que o estômago tem acidez por algum motivo. Para fazer a digestão de proteínas, para servir como barreira para a bicharada, como determinados parasitas, bactérias, fungos não passarem para o aparelho digestivo. A acidez permite-nos absorver determinados nutrientes, enfim, é uma lista mesmo muito grande. E quando nós tomamos o protetor gástrico, a pergunta muitas vezes que eu coloco é uma solução a curto prazo, médio ou longo prazo? Porque a pessoa não vai tomar um protetor gástrico ao longo de uma vida. Eu não estou a dizer com isto para vocês pararem de tomar um protetor gástrico. Falem com o vosso médico sobre isto que eu vos estou a falar. O meu objetivo é simplesmente transpor-vos estes conhecimentos para que vocês muitas das vezes questionem o que é que está por detrás disto? Qual é a causa? E quando vocês percebem qual é a causa, vocês conseguem dirigir o tratamento para a causa e não apagar simplesmente o fogo daquilo que está a acontecer. Não quer dizer que a pessoa tome algo para acalmar o estômago, claro que vai acelerar a recuperação. Pensem numa ferida. Se estiver sempre em contacto com algo ácido, logicamente que a cicatrização vai ser muito mais difícil. O álcool está por trás, muitas das vezes, das gastrites e as pessoas não têm essa percepção. Determinados medicamentos antibióticos, e não têm que ser recorrentes, por vezes um antibiótico ou uma mistura, que muitas das vezes é o que se utiliza para uma gastrite infecciosa. Existem outras formas de dirigir este tipo de gastrites, vai acabar por estragar bastante o estômago, mas, por exemplo, a aspirina e os anti-inflamatórios acabam também sempre por ter esse efeito. H. pylori, que é o que eu vos quero falar hoje mais especificamente. Quando existe uma infecção no estômago, este tipo de bactéria funciona como se fosse um saca-rolha, em que agarra-se à mucosa e parece que faz um furo e faz com que realmente o risco de um cancro, por exemplo, do estômago seja muito, muito mais alto. Mas este tipo de bactérias só se desenvolve, cresce, num ambiente muito frágil. Nós temos H. pylori no nosso estômago. A diferença é quando nós temos demasiado que aparece nos testes, num teste respiratório ou numa endoscopia. Agora, muitas das vezes o que é que está por trás de uma H. pylori? Várias questões. O stress, quando a pessoa tem picos de cortisol, isso destrói completamente o estômago. Faz com que haja uma erosão, ou seja, um desgaste da mucosa do estômago muito acentuado. E muitas das vezes, quando pensamos em cortisol, pensamos, o cortisol é anti-inflamatório, não devia desinflamar o estômago. E isto é um mecanismo muito parecido com a insulina, em que, quando nós temos resistência ao cortisol, faz com que haja o efeito oposto. O nosso estômago perde o efeito anti-inflamatório e vai fazer com que esteja muito, muito mais sensível e a acidez no estômago aumenta, ou seja, aumenta a acidez num estômago ainda mais fragilizado. Claro que o risco vai ser muito superior. E diferenciar o tipo de úlcera que a pessoa tem. Se é uma úlcera nervosa, muitas das vezes o stress, pelo efeito que eu falei, destrói o estômago, mas também esgota as reservas de zinco. O zinco é algo que funciona como cicatrizante para o estômago.
O stress baixa completamente o zinco. O zinco é daquelas coisas que há muitas pessoas que têm um déficit muito acentuado. Eu vejo isso diariamente no consultório, pessoas com falta de zinco. Ou se for um tipo de úlcera de Cushing, porquê? Porque há uma estimulação excessiva de nervo vago. São situações que não são faladas. Eu faço tratamentos no consultório para hiperestimulação do nervo vago e as pessoas ficam surpreendidíssimas até que ponto é que estavam desreguladas dessa questão. Agora, se houver refluxo biliar, se a pessoa tiver a vesícula lenta, congestionada e aquele suco biliar estiver a regurgitar para o estômago, faz com que realmente haja uma gastrite biliar, que não se fala muito, e muitas das vezes é quando as pessoas veem que numa endoscopia a pessoa tem bílias, por exemplo, no estômago, que não é nada normal. Agora, um protetor gástrico vai resolver esse problema? Não, tem que se juntar a outras medidas. Mas quando isso acontece, há uma obstrução dos ductos e aí juntar sais biliares é fundamental para quê? Para fluidificar bem a vesícula e fazer com que ela não esteja congestionada. Como é que tratamos esta questão? Primeiro temos de saber qual é a causa, porque nós não podemos tratar uma situação em que nós não dirigimos o tratamento para a causa. Baixar o stress é fundamental e baixando o stress também significa melhorar o sono. A pessoa por vezes tem insónias e atrás das insónias tem um stress fortíssimo que faz com que a pessoa tenha gastrites. Portanto, ter sempre esta consideração. Fazer um bom suporte adrenal com determinadas plantas adaptogénicas, por exemplo. O jejum intermitente o que é que faz? Faz com que a necessidade digestiva seja mais baixa porque consumimos menos refeições, vai esforçar menos o nosso aparelho digestivo, mas também vai atuar como anti-inflamatório. Portanto, espalharmos, por exemplo, só fazer 3 refeições por dia também é muito importante para recuperarmos o aparelho digestivo, porque não estamos sempre em contacto com o alimento. A dieta cetogénica, na minha opinião, acho que é a dieta de escolha para uma situação destas, mas no mínimo fazer uma dieta mais limpa. Quando eu digo mais limpa é sem processados, sem açúcares, neste caso tirar os lácteos é fundamental, perceber se a pessoa tem outras intolerâncias. Eu vejo pessoas que têm gastrites que tiram, por exemplo, um fruto seco de casca rija, específico que eu testo, por exemplo, em consulta, e as pessoas notam que a gastrite desaparece. Por vezes as pessoas não percebem que o tomate, pimento, são determinados alimentos que podem afetar o estômago, várias questões. E fazemos alternativas alcalinizantes. O que é que quero dizer com isto? Algo que acalme o estômago, mas sem interferir com a digestão. E existem. E uma delas é o suplemento da MJS-Med, que foi desenvolvido mesmo recentemente. Eu tive o gosto de participar com o laboratório no desenvolvimento da fórmula, portanto eu conheço muito bem a fórmula e eu sei exatamente o que está lá dentro. E o que este suplemento tem é misturas que promovem ou inibem o crescimento de H. pylori no estômago, mas não só. Tem substâncias que acalmam o estômago, permitem a cicatrização e tem um efeito alcalinizante em que acalma bem esse excesso de ácido no estômago, mas sem interferir com indigestões, sem interferir com a absorção de determinadas vitaminas do complexo B, determinados minerais. Para vos explicar, o brócolis, por exemplo, uma crucífera, se há melhor coisa para cicatrizar um estômago, é tudo aquilo que seja uma crucífera, couve, brócolis, e quando há uma concentração alta em sulforafanos, é uma coisa que ajuda muito a cicatrizar a mucosa do estômago, principalmente quando há um saca-rolhas que nos quer furar o estômago. Portanto, fora disso, o lentisco no fundo é o quê? É a resina do pistacho. A resina do pistacho é um alcalinizante espetacular. Eu, quando viajei para o estrangeiro, principalmente para aquelas zonas mais indígenas, consegui perceber que muitas das tribos utilizavam a resina de pistacho como protetor gástrico e os sintomas desapareciam. São coisas que só tomando é que a pessoa consegue ter essa percepção. O que é que o alho está aqui a fazer e este tipo de bactéria? O alho tem um efeito anti-infeccioso, como se fosse quase um antibiótico. Vai inibir o crescimento excessivo deste tipo de bactéria e esta bactéria, o Lactobacillus reuteri, já foi mais do que falada no sentido de ligar-se à bactéria, faz uma ligação à bactéria no estômago, para quê? Para que seja expulsa pelas fezes.
é quase como se fosse uma estratégia para baixar esta carga de bactéria. O que é que o zinco está aqui a fazer? O zinco está a cicatrizar o estômago quando a origem é nervosa. A carnosina liga-se ao zinco para quê? Para facilitar a penetração na mucosa. Isto é uma forma de quê? De dar energia à mucosa, melhorar a degeneração do estômago e fazer com que a cicatrização ocorra de forma mais rápida. A vitamina B12 está aqui porquê? Porque quando as pessoas têm estas alterações de estômago, a absorção de vitamina B12 está sempre muito mais limitada. E quando as pessoas consomem vitamina B12 não metilada, estão a fazer mais uma sobrecarga para o estômago e para o intestino do que propriamente uma melhoria. Por isso é que a vitamina B12 está nesta fórmula, sobre a forma metilada, para que possa haver o quê? Uma compensação também de faltas de nutrientes durante este processo. O que é que nós juntamos aqui? Algo que protege o estômago, que cicatriza, que não interfere com a digestão e que compensa nutrientes que possam estar em falta. Tudo num só suplemento. Portanto, vejam o Gastropiroli, porque se tiverem realmente tendências para Helicobacter no estômago, de certeza que vão estar bastante bem com este estômago. Vejo-vos no próximo vídeo.